Este vídeo foi feito em resposta aos que inocentemente pensam que o islamismo dissemina-se somente pela Europa. E é importante destacar que esta é uma religião que tem diversas punições para aqueles que não querem se converter, caso ela se torne um dia a lei do Estado. Isto é, sendo cristão ou não, todos sofrerão consequências. Porém, enquanto ser cristão na lei islâmica significa muitas vezes apenas pagamento de impostos para não islâmicos, e também, é claro, ser tratado como cidadão de segunda classe, mas ainda são punições brandas. Já para ateus e pagãos, isso significa... Mas antes de darmos prosseguimento, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre-se de compartilhar o vídeo para que mais pessoas tomem ciência disso. Maura era espírita e se converteu ao islamismo, uma decisão que mudou a vida dela aos 46 anos. Eu achei um vídeo no YouTube que falando sobre uma pessoa que se reverteu ao islamismo, e nesse vídeo tem um documentário. Aí eu peguei, assisti o documentário e achei muito interessante. E fui procurar saber se havia algum centro islâmico aqui no estado. Aí eu consegui há 3 anos atrás achar um. E a partir de lá eu tive convicção na minha fé, achei muito interessante, que vi que aquilo era verdade, na minha visão é verdade. E há 3 anos eu estou seguindo firmemente. Já passei pelo budismo, já fui evangélico, participei de algumas coisas das religiões de matriz afro, até chegar ao... Comecei a me interessar em estudar o Torá, que é o Velho Testamento, né? E passei a passar dentro do próprio ministério que eu estava, que nós temos que adorar agora Deus, que é o único Salvador, e a Ele tem que ser tudo exaltado na presença dEle. Eu recebi a chegada do Sheik da América Latina, que é o nosso irmão Abdume, e ele veio para aqui e aqui ele fez uma palestra e ali todo mundo aceitaram o Islã. Eu fiquei confusa na parte de Jesus, porque você sabe, o cristianismo tem Jesus como Salvador, né? Aí quando ele chegava explicando sobre Jesus, que Jesus foi um profeta, depois de Jesus veio que é o nosso profeta Muhammad, então aí dá aquele impacto na gente. O Brasil é o país com mais cristãos no mundo, a maioria deles são católicos e protestantes. Mas apesar desta limitação, o islamismo está crescendo muito rápido e já conseguiu, aliás, chegar ao 2º lugar com o maior número de adesões. Em meio à dominação do cristianismo no Brasil, verifica-se que o islamismo tem se esforçado cada vez mais para se desenvolver. E o seu desenvolvimento no nosso país é considerado rápido. Hoje estima-se que haja 1,5 milhões de muçulmanos no Brasil, tornando assim, como já foi dito, o islamismo na 2ª maior religião brasileira depois do cristianismo. Já os líderes da religião estimam um número maior ainda de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de fiéis no país. Também há muitas mesquitas e centros culturais islâmicos no Brasil. E o país abriga uma comunidade islâmica realmente diversificada, com raças, etnias e nacionalidades totalmente diferentes. E para facilitar ainda mais o crescimento desta religião no Brasil, o próprio governo brasileiro já promoveu propagandas para evitar a intolerância contra o islamismo, até mesmo na televisão. Um agravante dessa história é que nós temos uma união entre a ideologia da esquerda e o islamismo. E essa união ela começou a ser formada durante a Guerra Fria. Há uns dias aí, as redes sociais foram bombardeadas com mensagens que apontavam que Roberto Carlos havia se convertido à fé islâmica. E isto repercutiu muito, ao ponto de Roberto Carlos vir a público e confessar que tudo isso não passava de fake. Olha só essa declaração que espalhou-se pelas redes sociais. Isso trouxe algo positivo para os islâmicos, a ponto de eles comemorarem, estarem muito satisfeitos, porque Roberto Carlos é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa que não só o Brasil, mas o mundo todo conhece. E quando acontece uma convenção dessa para o Islã, isso causa um impacto muito grande na mídia, nas pessoas. Olha só o que disse esse homem. Esse homem, ele mora em um país islâmico. Ouça só o que ele disse. Eu moro num país muçulmano e os muçulmanos daqui e do mundo inteiro estão celebrando a conversão do Roberto Carlos ao Islã. Essa notícia está em todas as redes sociais, sites e blogs do Brasil e do mundo inteiro, né?
Hoje de manhã eu fui na feira e aí na hora da volta, o motorista do rickshaw, ele perguntou de onde eu era. Eu falei, eu sou do Brasil. Aí ele disse assim, do Brasil? O Roberto Carlos se converteu ao Islã. E sorriu. A primeira coisa que ele falou. Então, ainda que o próprio Roberto Carlos tenha dado uma declaração de que essa informação seja falsa, mas ela está rodando o mundo inteiro e a gente precisa pensar no avanço do islamismo. Na última década, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. E a pergunta é o que a gente tem feito para o avanço do evangelho no mundo. Você que mora no Brasil, como você tem se engajar para que o cristianismo avance pelo mundo? Então a gente sabe que missões não é tarefa só do missionário que foi atravessar fronteiras, mas é responsabilidade de todo cristão, já que Deus chama todos os seus filhos para ser parte daquilo que Ele está fazendo no mundo, não é verdade? Então você pode orar pelos seus irmãos missionários, você pode ofertar, você pode mobilizar, falar de trabalho missionários para outras pessoas se engajarem nisso. E escuta aí, aqui é mesquita para todo lado. O Brasil é um país laico, um país aberto. O governador de São Paulo, Tarcísio, fez uma parceria com a Fambras, que é uma associação onde vai trabalhar para trazer mais turista islâmico do Oriente, para que estes façam investimento não só em São Paulo, mas no Brasil. Tem um pregador aqui nas redes sociais que é Caio Modesto. Caio Modesto, ele tem feito um trabalho voltado para um esclarecimento do que é o islamismo. Ouça só esse vídeo que eu trouxe dele aqui. Uma influenciadora muçulmana decidiu fazer um teste nas ruas para que as mulheres experimentassem o hijab. Para você que não sabe, o hijab é o véu utilizado por muitas mulheres muçulmanas para cobrir os cabelos e também o pescoço, como parte de uma prática religiosa ligada à modéstia. Para as muçulmanas praticantes, o hijab é um símbolo de submissão e pureza. Para outras mulheres, ele é visto como um sinal de escravidão e opressão, especialmente quando seu uso é imposto por leis e acompanhado de punições severas, que nós encontramos na Sharia. Mahsa Amini foi detida pelas autoridades iranianas após ser acusada de não usar o véu de acordo com as regras impostas pelo governo. Ela morreu sob custódia das autoridades iranianas. O relatório final da Missão Internacional de Investigação da ONU concluiu que sua morte foi ilegal e causada por violência física enquanto estava sob custódia das autoridades estatais. Enquanto isso, aqui no Brasil, muitas influenciadoras fazem discursos e postam fotos com a bandeira do Irã, exaltando o regime ditatorial iraniano. Não podemos nem mencionar as barbaridades cometidas pelo regime dos ayatolás lá no Irã. Não estudamos sobre outras culturas ou religiões e acabamos aceitando tudo sem questionar. É por isso que somos levados pela simpatia e não pela razão. Não ache legal usar o hijab apenas como uma peça de beleza. Então, em contextos nos quais seu uso é imposto pelo Estado, a violação dessas normas pode resultar em punições severas e até a morte. Não normalize práticas ou regimes que violam direitos humanos e que restringem a liberdade das mulheres e tratam a mulher de forma desigual perante a lei. O Islã não é uma religião saudável. Gálatas, capítulo 1 e o versículo de número 8. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Jesus é aquele que veio resgatar o homem. Jesus pagou um alto preço, ele rasgou a cédula que era contra nós, cravando-as na cruz. Ele fez o sacrifício da reconciliação. O véu foi rasgado. Nós temos um novo e vivo caminho através de Cristo Jesus. Jesus, ele é aquele que tem vida
para o homem. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Jesus é aquele que veio fazer com que o homem tenha a vida eterna, a esperança da vida eterna. Nós vivemos em um mundo onde tudo irá passar. Tudo está se cumprindo. Tudo que a Bíblia disse aí há mais de 2000 anos atrás, hoje tem se cumprido. Isto mostra a evidência dessa palavra. Deus em Cristo resgatou com o seu próprio sangue o mundo para que o homem tenha a esperança da vida eterna. Jesus é o nosso Senhor Salvador.